Salve, curiosos! Bom dia, tudo bem? Meu nome é Renato Ventura, estamos aqui no Cannabicast e hoje vamos trazer um pouquinho mais de informação, mais um bate-papo daquele, bem descontraído, com uma médica que eu já fiz uma conversa aqui com ela, ela já conhece o meu Rio de Janeiro, certo, Miguel? Ela estudou lá, doutora Luísa Savieto, médica generalista e nutróloga. Miguel já fez lá o sinalzinho do se inscreve lá no nosso canal, clica no joinha, que você vai receber as atualizações. Lá no Instagram ele bota os cortes e vai te direcionar depois para o YouTube, onde vai estar o programa completo. Doutora, seja muito bem-vinda. O Cannabicast é seu, para a gente poder conhecer um pouquinho da doutora e explicar para a gente a sua relação com a cannabis medicinal. Seja muito bem-vinda. Te agradeço imensamente o convite e que seja útil para muita gente, né? Ah, se Deus quiser. Hoje, agora, conversando, você falou, você é de BH? Sou nascida em Belo Horizonte. E aí foi para o Rio? Sim, fui para o Rio, morei um grande tempo da minha vida lá, inclusive meu tempo de faculdade, fiz faculdade lá, e depois eu vim para São Paulo para fazer continuidade ao meu trabalho, principalmente na especialização em nutrologia. E aí, a minha pergunta do milhão, né? Você já era uma médica clínica geral, né? Generalista, caminhava para nutrologia, e aí, como é que a cannabis medicinal veio fazer parte desse trabalho? Olha, o tratamento com a cannabis, com fitocannabinoides, ele meio que fechou muito bem um laço dos meus tratamentos, porque é uma alternativa para quem está com sofrimentos tanto físicos quanto psíquicos e não pode, não quer, não consegue, tem muitos efeitos colaterais, com medicamentos psicotrópicos ou medicamentos para dor. Ou seja, não está tolerando mais uma medicação para dor, não está tolerando mais, está tendo muitos efeitos colaterais com benzodiazepínicos ou não quer se engedrar na seara das medicações ansiolíticas, sabe? Não quer tomar ansiolítico ou não se deu muito bem porque tem efeitos colaterais e quer complementar a saúde de uma forma inteira, né? Isso essa foda da medicina, a medicina integrativa, né? É uma das coisas que eu mais admiro nesses tratamentos, é exatamente isso. É quando o médico deixa de ser um mago e traz você para o mundo real e fala, estamos juntos. O paciente tem que se conhecer, o médico vai trazer tudo que ele estudou, mas o paciente tem que ajudar e muito. Por isso essa integração. Né? Eu faço uma analogia, tipo, o que todo mundo hoje está chamando de medicina integrativa, eu chamo de básico, medicina básica. Mas o básico, né, cara? Tá, porque não tem muito de integrativo se a gente só pensar em suplementação, em coisas de origem natural, em fazer uma dieta muito radical. Acho que isso não integra muito a pessoa, e sim dissocia, né? Salvo, sei lá, algumas coisas pontuais. Agora, para mim, a questão de integrar os aspectos da sua vida, que são o que você come, como você movimenta teu corpo, como são os teores do seu pensamento, eu acho que isso é o básico do básico antes da gente começar a pensar em como tratar a tua ansiedade, o teu pânico, a tua depressão, a tua dor crônica, coisa que acompanha as pessoas há muito tempo e elas acabam se acostumando com isso. É uma chamada de uma zona de conforto, onde você nem sabe como modificar os aspectos, porque você não sabe nem quais são esses aspectos. Se fosse num banco, por exemplo, eu vou falar com o gerente do banco. Vamos fazer de conta que comparar um médico com o gerente da sua conta de banco. Se eu estou cuidando do seu dinheiro, não é eu que faço o seu dinheiro, é você. Então, não é eu que faço a sua saúde, é você. A saúde é sua, o gerenciamento é meu. Sem você, sem teu dinheiro no banco, versus, né? Sem você no contexto, eu não consigo fazer nada. Eu não vou comer por você, eu não vou fazer exercício por você. Então, o básico é o que você faz. O resto eu estou ali tomando conta, ajudando, gerenciando, sendo empática, te ouvindo, o que faz grande diferença. Faz uma diferença brutal, né? Se isso é medicina integrativa, beleza, mas eu acho que isso é, antes de tudo, o básico do básico. Isso é assim, para começar, para entender. Eu conversei recentemente com um amigo meu e eu falei para ele assim, ele começou a fazer o tratamento e eu sou entusiasta mesmo, sabe? Eu sinto que a minha missão hoje em dia é levar a informação
que eu tenho, mas mais levar a curiosidade para que as pessoas busquem informações sérias. Sim. Né? Porque eu sou engenheiro mecânico, então assim, eu não sou nem da área médica, mas por ser paciente, por conversar e por ser interessado no tema, um curioso, que eu falo com meus curiosos, eu acho que é a minha missão. E eu conversei com meu amigo, falei, e aí, cara, como é que tá? Já tem 3 semanas que ele está fazendo tratamento. Ele falou, cara, comecei sim, tem 3 semanas. Eu falei, e aí? Aí ele, e aí o quê? Eu falei, ué, você já está se percebendo? E, cara, não percebi muito não. Aí eu falei, ué, mas você está dormindo bem? Aí ele falou, velho, agora eu tô aqui falando com você. É mesmo, cara. Eu não tenho tido... Ele tinha apneia aquela de você estar cochilando. Ele falou, eu não tive nenhuma vez. Aí ele começou a ver, ele não tinha parado para analisar o que estava acontecendo. Então, tem que instalar o software do básico no cara também. Exato. E esse você, quando começa com a pessoa, fala, vamos lá. Você quer ficar melhor? Ah, quero. Então, beleza. Vamos começar. Como é que o pessoal... Porque, assim, é milenar, mas parece uma terapia nova, né? As pessoas não estão... A pessoa está acostumada a chegar lá e receber 8 horas, uma bolinha, 4 bolinhas e um tablete. Como é que a pessoa enxerga isso com você? Como é que é o teu paciente? A gente tem que fazer um espetáculo em consulta, né? São 2 atores ali, 2 almas, né? Primeiramente se encontrando. Sim. E, segundo, 2 atores encenando um espetáculo. Acho que a consulta médica ela tem que ter tempo, ela tem que ter... E se não tiver também, tem que ter as palavras certas, sabe? A pessoa se sentir segura com você e consciente das coisas que ela precisa fazer na vida dela. É meio que um banho de realidade individual. E por isso que, para mim, o fitocannabinoide, como medicamento, funcionou muito, porque a gente parte da premissa que é o sistema endocannabinoide que está ali sendo regulado. E essa regulação, ela não envolve só um tratamento. Ela envolve também uma mudança num contexto onde esse sistema tem receptores. Então, se eu pingar uma medicação para a pessoa, igual você deu o exemplo do teu colega, ele nem tinha percebido. Nem percebi, agora que você está falando, é que eu estou sacando. Então, você está se assenhorando mais esses processos? Vamos revisar tudo aqui que você está fazendo? Porque quanto melhor tiver o seu gerenciamento da tua vida, melhor o seu sistema canabinoide vai responder. Então, a medicação, no caso, o fitocannabinoide, a cannabis medicinal, as gotinhas do óleo, do CBD, depende também de uma organização de homeostase do organismo. É um indutor de homeostase natural, vamos fazer assim, vamos lá, a homeostase seria o equilíbrio. É a lei básica da saúde fisiológica, metabólica, todo mundo se encontra na homeostase. É o objetivo do teu corpo todo dia. É se equilibrar. Cada célula do teu corpo, todo dia que você acorda, fala, vamos lá, galera, rumo à homeostase. É o nosso objetivo. Se fosse uma empresa, seria isso. O lema da empresa. Só que é o teu corpo. E vamos lá, só que a gente tem que lutar contra estresse, vida moderna, má alimentação, sei lá, bebida, cigarro, aí vai. Cada um tem o seu problema aí na sua casinha, na sua caixinha. E para reequilibrar tudo, o medicamento ajuda, porque coloca aí um sistema mental favorável. Eu favoreço tua cabeça, acalma tuas ideias e com isso eu vou implantando condições que melhorem o teu corpo para que ele consiga de novo trabalhar e batalhar pela homeostase, pelo equilíbrio. Atua em várias frentes, né? Até na tua motivação. Atua em tudo, porque ele tem receptores tanto neurológicos quanto sistêmicos, né? Em partes de órgãos viscerais. Então, por isso que a gente tem paciente que usa para melhorar a endometriose, insônia, depressão, dor intestinal, doenças intestinais. Praticamente tudo hoje a gente vê que tem uma pesquisa em andamento. A gente só não pode dizer que todas as pesquisas estão em nível A de evidência. Não estão. Mas muitos dos colegas hoje, dos médicos, a gente está usando como uma forma até, vamos ver se dá certo, com um único objetivo, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, se eu tenho uma paciente que tem uma doença autoimune
altamente difícil de ser tratada, já está há anos tomando vários medicamentos fortíssimos, em que não está dando jeito, os médicos não conseguem mais dar uma resposta a ela. Ela chega para mim e fala, vim tentar com cannabis. Meu objetivo não é curar a doença dela. Meu objetivo é melhorar a qualidade de vida dela. É ver se a perna dela diminui a dor, ver se ela consegue ter um sono com maior qualidade, para ela conseguir pensar no outro dia com mais clareza. Porque uma hora a gente tem que tentar ver que o objetivo não é só a cura, é o bem-estar. E eu acho que nisso o fitocannabinoide ajuda muito. Só que aí eu vou aproveitar e falar, ô fulana, não é hora da gente ver que também, vamos retirar alguns alimentos inflamatórios para aproveitar aqui? Porque ele também vai funcionar para mim como um placebo. Ele também vai funcionar para mim como uma premissa. Sim. De que, não, já que eu tô te dando fitocannabinoide, também vamos ajudar a medicação, né? Então vamos lá fazer isso, isso e isso. Vamos trocar essa ingestão demasiada de carboidrato refinado por, sei lá, mais proteína de qualidade, comida mais integral para a sua vida? Vamos ver se isso vai ajudar um pouco no contexto? Tudo ajuda no contexto. Tudo. Assim, você falou, eu tomei por um fim, por um ideal que era a ansiedade e insônia, estavam ligadas. De outro lado, eu não fico mais gripado, não fico resfriado e vai mexendo dor muscular, essas coisas que eu falei, né? Eu moro na roça, então eu trabalho, mas eu não nasci na roça. Então, aquele músculo que o cara que trabalha na roça manipula ele desde os 7 anos, eu fui começar com 50. Óbvio que eu sinto dor que nem eu sabia que existia aquele músculo. E o cannabis me ajuda demais na recuperação. E aí eu fico vendo os atletas. Como é que deve ser difícil lidar com um atleta? Porque, tipo assim, uma escala de dor que um atleta suporta até o 7, eu já estou gritando com 3. E você, quando vai trabalhar a medicação, você tem que ajustar para o Renato e para um atleta, né? E assim, e aí depende também dessa troca, do se conhecer. Outro dia eu estava lendo uma matéria, acho que foi no LinkedIn, de um futurista médico falando que ele imaginava que em torno de 40% das patologias acabarão sendo tratadas com cannabis. Aí eu sempre tive esse medo de virar um bombril, né? Bom para tudo, mas aí as pessoas fazem de qualquer jeito e no final quem sai culpada é a cannabis, porque a pessoa quer pingar a gotinha lá e continuar tampando na cachaça, continuar dormindo tarde, continuar comendo sua mortadela, sua salsicha e orando que tudo dê certo. Não dá. É por isso que a gente sempre fala para seguir o médico. O médico vai saber que tem que mexer em mais aspectos dessa vida, né? Para que o tratamento dê certo. Eu não sei se todo mundo faz assim. Entendi. Né? Não sei se todo médico que prescreve cannabis vai ter esse olhar. Agora, hoje eu acredito que ainda tem bastante gente buscando especialização, né? Então, assim, sim. Você mesmo, você falou, você fez também especialização. Eu fiz uma especialização para, digamos assim, regulamentar um pouco e estar em contato com outros colegas que pesquisam e atuam na prática nessa área, né? Então, valeu muito a pena, porque me certifiquei de muitas coisas, assim, principalmente de pontos de atenção, para que não haja abusos. Porque não dá para você ter um paciente que está tomando 1 ml, 2 ml ao dia e não está vendo efeito e está só aumentando. Não é assim que a cannabis funciona. Não dá para fazer uma analogia do fitocannabinoide com a forma que a gente faz a gradação de drogas farmacológicas. Não é quanto mais, melhor. Existe uma curva significativa na qual, às vezes, 5 gotas é bom, 6 já não é mais. Então tem que ir um ajuste fino, tem que ter um contato muito intenso com a pessoa que está te tratando. Óbvio, tem coisas que fogem a essa premissa. Por exemplo, tem uma colega que é neuropediatra. Ela é uma das primeiras prescritoras de cannabis no Brasil. Por quê? Porque foi a primeira forma da gente aliviar sintomas em crianças com epilepsias muito refratárias. Né? Então, assim, foi a porta de entrada da cannabis no Brasil foi para esses casos quase fatais.
Sim. Não para hoje, que é, sei lá, cólicas ou TPM, que a gente pode já também lançar a mão. Porque tem pouquíssimos efeitos colaterais, então a gente pode ir tanto para o caso gravíssimo, que só melhora com o fitocannabinoide com mais nada, quanto para um caso brando, onde você vai aumentar muito a qualidade de vida da pessoa e também vai promover neuroplasticidade. Você não sei, acho que vocês já viram vídeos na internet com antes e depois de idosos com demência. Primeiro, polimedicados quase não reagem a estímulo, porque estão muito medicados. Né? Dá uma apatia eles completa. Não se movem, a família fica desesperada, começa a tomar o óleo, eles voltam ao que eles eram antes, cara. Isso é real, assim. Então, isso para mim é magnífico, sabe? Feito com cautela, com acompanhamento, com empatia, né? Eu acho que é muito importante isso, que o profissional sempre veja o indivíduo como uma pessoa que está lá no seu contexto de vida e não como mais um a ser medicado. Menos é mais. Sim. Primo non nocere, que é um idioma, no idioma do latim, muito famoso na área médica, é, primeiro de tudo, não prejudique seu paciente. Então não adianta você colocar mais uma coisa para ele tomar, sem que você possa saber que você tem que tirar também coisas que não estão fazendo bem, né? Senão você vai colocar medicamentos pesados e entra com ela para livrar daquele medicamento pesado. Né? É uma coisa, também você faz isso, se faz isso. Tem que fazer essa... Só que tem que ter uma assistência de tipo, não, agora está na hora de retirar, vamos retirando. Eu já fiz desmame de medicamentos benzodiazepínicos, por exemplo, para pacientes que estavam tomando clonazepam, estavam tomando aquele para dormir que dá efeitos colaterais graves, né, que é o zolpidem. Então, assim, pacientes que tomavam remédio para insônia, que causavam dependência, que causavam necessidade de aumentar a dose, ou davam perdas de memória, efeitos colaterais ruins, trocaram desses para o uso do óleo com muito sucesso e repercutiu ainda mais positivamente na vida deles do que eles pensavam. Não foi só o sono que melhorou, foi o humor, sabe? A pessoa começou a fazer exercício. Muda. Eu usei Rivotril e desmambei com cannabis. Pois não foi numa porrada, não foi de primeira. Eu usava 0,25. E aí começou, no dia, só porque foi tão bom que antes a crise vinha e me atropelava. Eu não percebia. Com os tratamentos e com as consultas, eu comecei a perceber a crise chegando. Então o médico fala, não, o dia que se você perceber que a crise está chegando e você já fez tudo que você tinha que fazer com o seu óleo, vai. E aí ela foi começando cada vez mais espaçada. Não vou mentir para você, eu tenho 2 bolinhas de Rivotril na minha carteira, porque eu posso, de repente, pegar um avião e ter uma crise no avião. Então, eu ando com ela é minha muleta, mas não uso. Deve estar até já castigada, mas o meu óleo está em dia. E a gente vai vendo, tipo assim, mudou muito o meu ânimo. Eu não sei se foi em mim ou se em todo mundo. Parece que você, quando toma um medicamento desse, ele quer cortar sua tristeza, mas ele também corta sua alegria. Parece que ele corta o fio. Esse fica ali. Não estou triste. Mas também... Não sinto nada. Nada. E o canabidiol, ele faz diferente mesmo. Ele traz você, e eu estou aqui hoje por causa disso, traz uma gratidão tremenda com tudo que envolve a planta. Então, assim, eu falo, essa bolha canábica, eu fico muito feliz de ver as pessoas buscando especialização, os médicos buscando especialização, as pessoas buscando informação para que isso realmente atinja o máximo de gente possível. E aí sim, vamos trabalhar a acessibilidade, trabalhar os políticos, porque se não trabalhar a cabeça das pessoas, não adianta trabalhar o político. Baixa uma lei agora, não precisa, pode tratar. Você acha que vai aparecer mais gente na clínica? Com certeza. Então, isso é uma questão de tempo, eu acho, né? Eu visitei recentemente a primeira fábrica, a primeira indústria farmacêutica que produz no Brasil o óleo. Não é plantado aqui, porque ainda não é permitido. Sim. Eles têm uma plantação na Colômbia, mas é a primeira indústria que tem como objetivo colocar o CBD nas farmácias.
Então, para estar na farmácia, é diferente de estar numa associação ou de ser importado ainda. Para estar numa farmácia, o cara tem que seguir muitas regulamentações na qual a Anvisa precisa ter para colocar aquilo numa gôndola de farmácia, o paciente ir lá e comprar com uma receita. Então, eles estão lá só com as máquinas esperando já a política evoluir nesse assunto. Então, eu acho que é bem promissor assim, o futuro. A gente só não pode lidar com isso com imaturidade. A minha preocupação é porque lá fora é tratado de outra forma, né? Em alguns lugares é tratado como alimento, em alguns lugares é como suplemento. Então a indústria toma um caminho. Não existe caminho certo ou errado, é um caminho. Quando você puxa isso para medicamento, você tem saúde, eficácia e segurança, a coisa muda. Né? Então assim, a Anvisa está fazendo o papel dela, que é trazer segurança, porque a gente trabalha, a gente vê, né, quando liberou a importação, que foi uma luta e muito bem lutada pelas mães, não tem pessoa melhor que as mães, né? A gente viu que tinha gente que importava óleo e às vezes recebia azeite puro. Você botava lá o reagente e CBD zero, porque tem que haver a regulamentação. Má fé existe em tudo quanto é canto. Então, assim, se livrar do ser humano não vai dar. A gente tem que tentar melhorar com o que tem. Então, hoje é regular. Seus pacientes, eles têm você tem mais ou menos uma ideia de faixa etária que procura? Como é que... É muito variado. É de Jura? 13 a 80 anos. Para diversas coisas diferentes, para diversas demandas diferentes. E tem casos que a gente fala, não, é melhor não fazer. Ou tem casos que a gente fala, não está dando certo, então pode parar. Jura? Tem casos, tem muito pouco, mas tem. Eu tive um caso de autismo severo, um paciente jovem, 12 anos, que eu não sei o que aconteceu, a mãe me relatou que não. Podem ter acontecido diversas coisas nesse cenário, né? Inclusive o paciente era dessa cidade, e tinham dificuldades financeiras. Eu consegui até através de uma associação que eu trabalho com ela, uma ficha social na qual ele não precisaria pagar o óleo. Eles têm essa forma de atender também, né? E a mãe me relatou que não tinha dado certo. Foi meu único caso que não deu certo, de todos que eu atendi. Então, eu acho que ainda assim vale muito a pena para mim. Como médica, eu ofereço para meus pacientes. Eu falo, olha, você está acontecendo isso, você está investigando isso. Existe uma possibilidade, eu não sei se você está familiarizada com o tema, que é o tratamento com cannabis. Aí a pessoa, eu conheço alguém que toma, e então ela me contou que tá dando muito certo para ela, e eu acho que eu quero tentar sim, doutor. Então vamos, mãe. Vamos sim, mas primeiro vamos organizar isso. Você tem que parar de comer isso. Não. Essas são as premissas nesse acordo que você tem que ter comigo para você tomar óleo através da minha prescrição. Você assume um risco. Não é uma exigência, é uma condição. Um compromisso. É um compromisso que eu quero que você faça, sabe? Então, nisso, eu acho que também é uma coisa muito positiva, porque não sei se todos os médicos também têm essa alcance, essa tentativa de alcance. Mas eu, como me especializei em nutrologia e lido muito com medicina familiar, porque foi uma vida inteira trabalhando também em paralelo no sistema público de saúde, então você sabe que você tem que transformar muitos aspectos da vida das pessoas que hoje, por conta de uma tendência a levar a vida só em termos de profissão, carreira, trabalho, competitividade, grana, pouca comida dentro de casa, a pessoa não consegue nem lembrar de como é que ela dorme. Pessoas que não conseguem nem lembrar na hora de fazer xixi, de ir no banheiro, tá trabalhando o dia inteiro ali e não lembra que precisa ir no banheiro, aí tá com dor assim no final e vê, sabe? Então a gente tem que transformar muito do comportamento humano, sabe? Então para mim é uma oportunidade. Quer tomar cannabis? Então tá, então você vai fazer isso também para mim. Eu vou te dar uma solução, você vai me dar outra solução também, porque eu também preciso que o seu organismo melhore nesse aspecto. Tem que caminhar junto, são duas vias aí. É como a gente iniciou falando, ou é o gerente do seu banco que te dá seu dinheiro.
Não é você que vem com dinheiro e o gerente vem com a logística. Ah, não, ó, põe nesse fundo aqui, tal, né? Você vai ajudar ele a lidar com o material que ele traz. E no dia a dia é complicado, né? Eu fico pensando assim, eu hoje me alimento em casa, então é diferente, né? Mas eu lembro, eu trabalhei muito tempo em fábrica e viajando e tudo. A alimentação é uma das coisas mais difíceis. Porque, assim, você fala, não, você consegue comer uma salada. Tudo bem, mas não é uma salada que resolve. O que tem nessa salada? Você tem que se letrar. Você tem que se alfabetizar no tema. Exatamente. Isso se chama literacia em saúde. Você tem que ter literacia? um mínimo... literacia em saúde, letramento em saúde. Você tem que saber o mínimo, pô. Você tem que saber que, sei lá, feijão, ovo, frango é proteína, arroz, batata e pão é carboidrato. Você tem que minimamente saber qual é o tipo de coisa que você está colocando no teu prato. E a proporção de um e de outro, a cor. Eu sou da cor, né? O prato tem que estar colorido. Eu como com os olhos mesmo. Então, assim, tem coisa que... E lembrando que cada um é um. Então tem gente que comer prato colorido dá uma diarreia danada, porque tem questões intestinais naquela pessoa que ela não consegue comer coisas cruas, por exemplo. E aí eu vou insistir? Eu vou falar que salada é bom para todo mundo? Não é. Trabalhando com nutrologia, você vê uma gama de transtornos que você nem pode imaginar. De gente que não tolera comer fruta, gente que não tolera comer legume, gente que não tolera comer folha. Eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar nesse contexto a adaptar. Do que ele pode, onde eu posso melhorar. Que loucura, eu não sabia que isso existia. Sim, não é pra todo mundo que as coisas são boas. Por isso que tem essa briga danada na internet, que eu fico até assim, meu Deus, o que vai ser o futuro da gente? Porque tem um lá falando que só a carne salva. A dieta, sei lá, carnívora, hiperproteica, zero carboidrato. Tem outro falando que só o veganismo salva. Então, quem tá certo? Né? Aí vem o jejum intermitente. Também tem isso. Para quem? Depende do contexto, sempre vai depender. Mas o mínimo de letramento em saúde, todo mundo deve ter. Para conseguir fazer escolhas, tomar decisões e lidar com as questões do dia a dia. Né? Porque se fosse igual antigamente, todo mundo estava dentro de casa o dia inteiro colhendo a própria comida... Não ia precisar de terceirizar esse tipo de coisa para ir num restaurante e tal. E ainda tem a questão da indústria alimentícia, que pega você pelo pé e te derruba inteiro. Qual que é mais gostoso? Você ir ali no fast food da esquina ou você pelejar e conseguir levar uma marmita pro teu trabalho? Ficar até tarde cozinhando para poder ter marmita cozinhar no final de seguinte. semana, congelar, levar. E aí? Não tem bônus, não? Só ônus? Não, tem bônus sim, só que as pessoas precisam saber disso. A praticidade, acabou que ela jogou contra, né? A praticidade jogou contra demais. Mas dá para ser prático também se você se letrar bem. Por exemplo, agora eu entendo que eu tenho que comer isso. Já sei, eu vou bater tudo no liquidificador e assar, fazer uma torta, digamos assim, e no dia que eu tiver que trabalhar fora, o troço tá mais fácil. Ó, Miguel anotando, gostei disso. Nós vamos abrir aqui uma janela para um segundo podcast que vai ser... Vamos fazer um Cannabis Cooking. Cannabis Cooking. Cannabis Way of Cannabis Life. Cooking, porque você falou um negócio interessante, o bater tudo. Eu gostava, eu trabalhei numa empresa excelente por 23 anos. Oi? Não, a Igro agora eu tô agora, né, Miguel? E a Mantecorp, Schering-Plough, Mantecorp, e oferecia sopa todo dia. E eu criei esse hábito. A gente fazia coisa tão bonitinha, era sopa, salada e comida, o tempo todo. E um buffet de salada lindo. Então, enquanto eu ficava na fábrica, ao contrário, come na fábrica, vai se estrepar. Não, na fábrica a gente comia muito bem. Eu me estrepava era quando eu saía da fábrica. Isso, exatamente. Porque lá tem que ter uma nutricionista. Tem a nutricionista, a Diana. Para alimentar muita gente, você tem que ter uma nutricionista no contexto. Sim. Né? Igual é nos bandejões das faculdades. Tipo isso. Ou em outros grandes lugares, igual no hospital, onde você também consegue comer no local.
Significa que a comida vai ser excelente? Não, mas ela vai estar balanceada. Balanceada. E outra, tem sabedoria nesse negócio que você falou da sopa. Tem uma lógica por trás. De cada... Porque o dia que tem o repolho ali, tem tal coisa, tem... Não, por que tem a sopa antes? Porque é um alimento líquido e quente. Vai preparar o teu sistema digestivo para facilitar o processo da digestão. Quentinho, entendeu? Leva a circulação sanguínea para ali. Então é isso, literacia. As pessoas têm que saber como é que é o processo digestivo. Pô, vamos me tornar um médico? Então não, cara. Não, conhecimento você básico. tem que saber. Você tem órgãos aí, precisa saber dele. Você precisa saber como é que eles funcionam. Você não precisa saber como é que teu carro funciona, trocar um pneu, às vezes você parar no meio da estrada, o que acontece? Tem que saber o mínimo possível para você não explodir com o teu carro com ele. Então, teu corpo também, você precisa saber que existe um estômago, um duodeno, um fígado, uma vesícula. O cara às vezes está lá passando mal todo dia, se entupindo de alimentos gordurosos. Aí vamos ver como é que está a situação do fígado e da vesícula. A pessoa acha que é normal, é a comida. Mas não, tem alguma coisinha... Não é normal viver em mal-estar. Mesmo que você não esteja doente. Estar com exames ok não significa que você está bem. Tem que ver como é que está teu bem-estar. Tua qualidade de vida. Pô, gostei dela. Não é normal não se sentir bem. Agora, como é que a gente vai ter tempo de pensar nisso se você tem... Na correria. Coisas a cumprir no teu trabalho, todos os dias. A quantidade de pessoas que eu atendo em burnout, que hoje em dia se fala hoje em dia isso, tá, é enorme. É enorme. Às vezes tem gente que chega no meu consultório e fala: fui demitido ontem, graças a Deus, agora a gente pode trabalhar. Óbvio, né? Tem um problema relacionado a isso. Por exemplo, se eu chegar no SUS e falar graças a Deus, eu não vou falar, porque eu tô sendo malévola, né? Sim. A pessoa que perdeu o emprego, perdeu a comida dentro de casa ali. Não existe reserva, ela comia com o que tinha. Elas não dali. podem parar para pensar. É. Como é que eu vou discutir isso com um paciente do sistema público de saúde? Em 15 minutos de consulta. Eu já fiz isso várias vezes. Às vezes o posto de saúde inteiro me ouvia porque tem que falar alto para você ser enfático. E você, após 20 pessoas que você atende, você não tem mais a mesma energia, mas tem que ter. É outra vida que está entrando ali e precisa de mudar muita coisa que ele nem sabe que existe. Paciente de consultório é outra coisa, porque são pessoas que já estão ali num nível de conhecimento, de curiosidade, como você falou, maior. Sim. Como você que é paciente, é um curioso e procura saber mais sobre as coisas. Então você está muito já assim conectado com a sua sensação de bem-estar. Isso depende também da classe social do indivíduo. Infelizmente, hoje a gente tem que pensar nisso também. A gente fala... não vou nem dizer que é o acesso... seria o tempo disponível, né? É muito bonito aquelas pessoas que eu acordo cedo, eu faço isso, eu caminho, mas tem gente que faz tudo isso e mora lá longe e trabalha 1h30 de casa. Então a rotina de vida dessa pessoa, para ela conseguir ter o tempo, ter aquele momento para ele. Eu quando fiz terapia, o que mexeu com a minha cabeça, logo de cara, primeiro, eu não dava a menor fé para psicólogo. Só fui porque fazia e, claro, eu estava morrendo de medo do que eu estava sentindo, então eu fui. E ela perguntou para mim assim: se a tua vida fosse uma pizza, quantas fatias eram suas? Sua que eu falo, Renato, não é sua família. Pessoal, quantas fatias são suas? Quanto é da sua família? Quanto é da sua saúde? Quanto é do trabalho? Quanto é da capacitação? Eu olhei e falei: cara, fodeu, eu tô sem comer pizza. Ferrou em demasia, tá, Miguel? Corrigir. Ferrou em demasia, não tenho pizza. E é o que você falou, assim, para um cara que tá trabalhando igual um louco para botar o pão de hoje, o gás de hoje, comprar um gás hoje, ele tem que fazer um bico para... Como é que você faz com um cara desse se conhecer? Por mais que ele seja curioso, você pode botar livro disponível no ponto de ônibus, dá tempo, o cara consegue ler. Ele vai ter que encaixar isso como? Porque antigamente a pessoa tinha uma atividade física, uma pelada, mas hoje tem gente que não faz nem isso, cara. Então por isso que a gente tem que ficar muito nesse alicerce do básico. Porque meu pensamento se eu conseguir dar 1% do básico para esse cara, já é diferente de 0.
E é um Tipo salto. assim, seu fulano, você vai sair daqui do meu consultório sabendo que você precisa beber 1,5 litro de água ou mais por dia, ao invés de só meio copo, para tomar remédio, quando você for tomar seus remédios? Porque o vínculo hoje das pessoas com o sistema público de saúde é mais para pagar remédio, trocar receita. Ninguém tá ali, eu quero saber como é que eu tô. Ninguém visita sem estar mal, né? Isso eu tô falando num esquema de medicina, saúde pública, tá? Postinho de saúde. Eu sou generalista de postinho de saúde. Minha escola é o básico do básico do básico. Daí pra frente você vai complexando, se quiser, especializando, aumentando o seu conhecimento específico numa coisa só. Mas não adianta ficar específica numa coisa só se não tem um básico imenso para eu resolver aqui. Você tem que ensinar desde É o beabá. Lavar a verdura. Educação. Desde limpar a verdura. Eu aprendi isso. Eu aprendi numa pós-graduação que eu fiz, que eu achei muito interessante, é que educação e saúde são asas do mesmo voo. Quem não se educa não tem saúde. E outra analogia muito interessante que vai bugar a cabeça das pessoas é o hospital, o centro de saúde e a escola. A escola cuida e acolhe. E o centro de saúde ensina. Então eles têm... bugou, né? Porque a escola é o verdadeiro centro de saúde. Ali você tem acolhimento. Ali você tem gente falando com você, te dando atenção, as coisas. Ouvindo, gente do lado, bando. O homem precisa de bando. Você tem um bando, grupo ali. Exatamente. E, por sua vez, o centro de saúde, ele não precisa funcionar, ele precisa funcionar como cura, né? Mas ele está ali também, não só para curar as pessoas, mas para que elas aprendam o que fazer. Ou seja, escola, ensinamentos, aprendizado, entendimento é um lugar, é uma situação muito intrincada com o centro de saúde. Devia ser sempre um do lado do outro. Eu dei uma época aulas de organização alimentar para pacientes, porque tem uma possibilidade que o SUS dá, que é uma aula de alimentação saudável. Então, existem vários grupos que o SUS faz. Grupo de tabagismo, grupo de crianças e grupo de alimentação saudável, que é geralmente feito por nutricionistas, né? Mas como eu tinha essa especialização em nutrologia, a gerente do posto me convidou, perguntou se eu queria dar esse tipo de aula. Ou seja, no intervalo de 2 horas, ao invés de eu ter que ficar atendendo um paciente por vez, eu podia dar uma aula para 20. E aí eu transformei um centro de saúde em escola. E aí foi aí... O teu alcance... Muito maior. Porque aí as pessoas ficam agrupadas e elas combinam de fazer as coisas. Existe ali uma relação que é a comunidade se unindo em prol de um bem comum. Isso é potência. E ali eu vi muita coisa dar certo. Entendeu? Quando eu tinha 2 horas para estar junto dessas pessoas, a maioria era hipertenso, diabético, não teve ninguém saudável. Quem procura isso não é porque está à toa na vida. Sim. É porque precisa. Precisa. E já entendeu um caminho melhor. E também ali tinha um lugar, um espaço para que cada um pudesse se expressar, falar suas dificuldades. Aí seria interessante incluir esse tema do fitocannabinoide, porque eu via ali senhoras, né, que estavam perseverando em aprender e mudar a tua alimentação, mas sentiam muita dor, são muito deprimidas. A idade... Ou a condição também. A condição. Ali de, sei lá, tô criando meus netos porque meus filhos estão trabalhando ou não existem mais, ou estão presos. Enfim, coisas comuns nesse contexto. Exato. E, poxa, será que umas gotinhas não iam ajudar elas a ter mais qualidade de vida? Já que elas já estão aqui empolgadas em aprender algo melhor para elas nessa altura da vida? Não, e a cannabis no idoso, ela é... Excelente. Excelente, né, cara? A gente teve um relato de uma enfermeira que falou de um paciente que chegou na casa de saúde que ela trabalhava, já era a 4ª casa de saúde que ele ia, e os relatos, ele tinha sido expulso das outras por violência. Um senhorzinho muito violento. Não tomava remédio, batia, xingava, blá, blá, blá. E estava receitado para ele cannabis, e ninguém dava
o cannabis para ele, porque tipo assim, ninguém chegava nem perto dele. Aí ela falou, pô, tá escrito, vamos tentar. Minha querida, disse que mudou assim da água para o vinho. E ela falou, pô, isso aqui no idoso, porque no jovem a gente tem aquela preocupação até os 24 anos, né, da formação, mas no idoso que está com... Já existe o potencial de Parkinson, o potencial de qualquer demências, as dores normais de articulação, não tem porquê não trabalhar, né? E você, como é que você consegue virar essa chave de a hora que eu estou no consultório e a hora que eu estou no SUS? Como é que fica o seu ajuste? Porque muda muito. Como é que você Bem, cheguei aqui no SUS agora. Vai ser uma Luísa mais professora, menos médica, e quando eu estou no consultório é mais... Como é que você... existe uma diferença muito cultural, não intelectual, mas de gama de conhecimento, de vocabulário, de tudo. Então, eu sinto que no SUS os pacientes já estão preparados para um médico que não vai nem olhar para a cara deles. Que é papum. Uhum. Então, à primeira vista, eles se assustam com uma pessoa que está interessada na vida deles. E eu acho que no SUS é uma coisa muito mais rápida. Tem menos qualidade por causa disso. Mas eu acho que a única coisa que eu faço questão é de continuar com o que eles querem. Tipo, tua receita está aqui, renovada, com todos os medicamentos que você precisa pegar. Mas eu queria tentar que você cuidasse da sua saúde também. Porque senão, isso aqui não tem uma tendência a melhorar, e sim a piorar. Então tem que ter um discurso meio assim, de falar sobre o futuro. E teu problema atual está resolvido, está aqui. Toma o que você quiser. Agora, a burocracia está aqui. Exatamente. Vamos conversar para não ter... Isso é muito importante resolver primeiro. Porque é o que eles precisam. Eles não querem, eles precisam disso. Isso está em jogo a vida dessas pessoas, né? Até porque para chegar ali demorou demais. É uma consulta médica. Demorou demais. Então, eu acho que tem que ter empatia em primeiro lugar. Isso é uma situação ou um contexto em que ele não está aberto a ouvir... Eu não vou falar. Não dá pra falar. Tem que respeitar isso também. Tem que respeitar quem não quer. Sim. Não é só porque é bom que eu vou ter que enfiar no ouvido e na goela abaixo todo mundo. Agora, no consultório, onde a pessoa está pagando para você sem convênio, ela é um investidor. Ela está investindo em si. Então, ele está ali para... Ouvir todas as oportunidades, todas as possibilidades. É um investidor que está ali. Obviamente, ele tem esse capital para investir nesse trabalho. O que eu me preocupo ali é de fazer esse dinheiro valer e de dar assistência para essa pessoa. Porque se ela está ali investindo, é porque ela precisa e quer muito. Às vezes ela não está pronta para realizar o que ela tem que realizar, mas ela precisa saber que tem alguém ajudando ela. E aí a gente vai no mainstream também, que é pedir exames e tal, nada muito neurótico, exagerado. Volto àquela frase, primeiro de tudo, não cause injúrias. Então, acaba sendo sempre uma consulta quase que psiquiátrica, né? Sem problemas nenhum. A gente só está discutindo aqui questões da sua psique. A sua psique te permite que você tenha organização mental para poder aprender, dedicar. Eu vou te dar um plano alimentar para você seguir, para você ter como norte. Você entende ele? Você quer entender ele? Como é que é? Você quer uma versão mais simples, uma versão mais rebuscada? Eu estou a seu dispor. Você quer pouco, eu te dou pouco. Você quer muito, eu te dou muito. E isso é incrível, porque quando você faz isso, a pessoa sempre vai querer muito. Porque ela não quer pouco, ninguém quer pouco. Então é meio que uma jogada uma jogada, né? Tá, vou te dar muito, porque entre dar pouco e dar muito, a pessoa pode escolher. Você tá me pagando, a minha obrigação é dar tudo que eu tenho. Eu tenho apostila de letramento, ou seja, isso aqui é uma apostila para você ler o que é proteína, o que é carboidrato, não. Isso aqui é uma apostila de receita, você pode usar se você quiser, não. E isso aqui é o plano alimentar. Às vezes, quando o paciente me responde assim, nossa, mas você me mandou muita coisa, vários PDF lá que eu fiz, né? Aí eu falo, não, eu posso te mandar outro e-mail com pouquinho, se você quiser. Porque, né, existe uma queixa aí de, tá, eu quero,
Mas eu não tô com preguiça. Vou ter que ler tudo. Tem audiobook. Não tem ninguém pagando você pra você fazer isso, né? Eu falo com meus pacientes assim, faz de conta que você está recebendo um salário para se cuidar. Como se você estivesse indo pro teu trabalho lá, onde você acorda todo dia para ir, amarradão. Amarradão não, né? Mas assim... Sim. Você não vai faltar ao teu trabalho porque você tá cansado, igual você falta uma academia. Tipo, hoje eu não tô querendo não, tô com preguiça. Você vai ser demitido se você fizer isso no seu trabalho. Então, faz de conta que a tua saúde, o teu autocuidado é o teu emprego. Quando eu fiz faculdade, todo mundo quando ia dando 10, fazia à noite. Quando dava 10 horas, que eu ameaçava ir embora, começava aqueles barulhinhos de se mexer para ir embora, aí os caras na frente pegavam umas notas de R$50 e faziam assim, tipo, se for embora agora, tá rasgando 50, senta. A turma se controlava no dinheiro. É assim que eu falo, eu sempre uso a metáfora do dinheiro. Vai rasgar. A metáfora do dinheiro funciona muito bem, porque a gente é movido. Foi um condicionamento psíquico coletivo. A gente vive para obter dinheiro. E não só para obter, para sobreviver, mas para possuir coisas. Então, é difícil virar essa chave de primeira nas pessoas. É mais fácil quando alguém tem algum sofrimento envolvido. Tipo, tô com dor, tô com câncer, tô com depressão. Algum fator que seja tipo uma ignição ali. Até voltando na nossa cannabis, eu sempre falo isso, a cannabis ela entra na vida das pessoas pelo amor ou pela dor. Inevitavelmente. Assim, pode ser amor ao conhecimento. O cara resolveu estudar, estava estudando oriental, Ayurveda e caiu, mas a dor traz assim, de braçada, porque... Dor, sofrimento e mal-estar, né? Físico ou mental? Ou mental. E você trata uma família. A gente aqui já entrevistou bastante gente. E quando pega uma criança numa família, você tem aí 5 doentes. A criança é vamos dizer, a patológica. Mas a família inteira é acometida. Todo mundo acometido. No idoso também, viu? No idoso também. O idoso que tem problema, como é que fica a família? Aquele caso que você citou, que o cara sai batendo em todo mundo. Imagina a família. Ou aqueles assim que sai pelado na rua de madrugada, começa a gritar. Qualquer que seja o contexto social dessa pessoa, existe sofrimento familiar. A família tá sofrida. O que fazer com isso? Né? Aí o filho não pode ir trabalhar porque a mãe tá lá... Perigo de ficar sozinho em casa, tá ligando fogo. Enfim, vários exemplos aí, eu acho que onde o fitocannabinoide ele é um acelerador de bem-estar. A gente podia começar a pensar sobre isso, porque ele não vai causar o bem-estar total, em muitos casos, se o paciente não colaborar. Mas ele vai acelerar sempre isso, trazendo uma atmosfera mental favorável, essa sensação aí de gratidão que você disse, isso abre portas para a pessoa querer aprender, para a pessoa querer se melhorar. Você falou esse lance da atmosfera mental, e foi a primeira vez que eu ouvi isso, aqui de atmosfera mental. E realmente funciona muito bem, porque assim, te dá condições de pensar o que está acontecendo. Isso. E aí, planejar e não reagir. Planejar, então você consegue, acerta a cabeça do cara, faz ele dar uma tranquilizada só para ele enxergar. Exatamente. E agora vamos lá, vamos conversar sobre a sua saúde. E aí a pessoa faz parte do tratamento, né? Exatamente. É o que eu uso muito, porque, por exemplo, eu mudo toda a dieta de uma pessoa porque ela está sentindo cansaço crônico, dores, distúrbios gastrointestinais, ou seja, não está dando certo o que você está fazendo agora. A gente vai ter que mudar. Isso já está aqui. O fato de você estar sentado aqui já está fato, ó. Não está dando certo. Não está dando certo então, o presente. Então, vamos mudar. Mudar, sabe? Pronto, aí já botou ansiedade, botou mais uma... E aí é onde o fitocannabinoide entra. Eu vou tratar a síndrome do intestino irritável dessa pessoa com fitocannabinoide. Talvez eu estou tratando a mente dessa pessoa e ela vai se comportar de uma forma em que a síndrome dela vai melhorar. Então não adianta se eu passo de um ponto para outro ou se eu vou direto, para mim não importa. Se melhorar, tá ótimo. Entendeu? Então eu prefiro que até passe por um ponto, porque ele vai mudar o círculo da vida dele todo. A parte física, a parte, né, de exercício físico, de movimentação do corpo. Porque, com certeza, uma pessoa que fica o dia inteiro sentada na frente de uma máquina, de computador, no caso, mais cedo ou mais tarde ela vai adoecer, seja mental ou fisicamente.
Então eu já faço um terror absoluto sobre isso. Você tem que se mover. Arruma alguma coisa. Arruma alguma coisa. Vai a pé, volta a pé, não sei. Você vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso em algum momento da sua vida. Não dá. O ser humano não surgiu nesse planeta para ficar nessa posição. O sedentarismo hoje está sendo tido como, eu acho meio exagerado, não sei, mas é o novo fumar. Como tem ainda muita gente que fuma, eu não posso comparar um fumante com um sentado, eu acho. Sim. Que não fuma. Mas é uma parada que também tem uma predição de dar errado muito grande, entendeu? Sim. Eu acho que realmente é porque não dá, é porque o fumo ele já foi embutido, já foi uma coisa maravilhosa, né? Já foi você ser arrojado. Eu tenho 51 anos. Eu fumei até os 37 por aí. E aí era muito bom. Você estava totalmente bem, Hollywood era o sucesso. E de repente você viu que, puta, eu fui enganado. Não é nada disso. Isso está me matando. E aí você tem hoje em dia as pessoas com muito mais consciência de que o quanto, mesmo quem fuma, sabe o que está fazendo com o próprio corpo. E o sedentarismo, a pessoa ainda se confunde. A pessoa ainda fala o seguinte assim, não, eu estou aqui, mas eu estou trabalhando. Sabe outra coisa muito que eu escuto? Mas, tipo assim, não, eu não faço exercício, mas eu fico o dia inteiro, eu arrumo casa, lavo roupa, varro. Isso não é exercício. Qual é a duração disso? Mas independente de se ela faz todo dia durante 3 horas, tipo assim, uma faxineira. Eu sou faxineira, eu preciso fazer exercício físico? Claro, você precisa manter tua massa muscular, de alguma forma. Mas aí entram outros aspectos socioculturais que a gente nem vai abordar aqui, né? Sim. Se essa pessoa tem tempo para fazer isso. Eu já tomei uma bomba aqui, Miguel. Eu não faço atividade física. Eu trabalho minha chácara é no morro. Uhum. Então eu subo e desço o morro pelo menos umas 3 ou 4 vezes por dia, que é a minha série de crossfit. Tem que ir lá em cima na plantação. Aí vou eu. Aí se você faz isso com nenhum fim, só pelo fato de caminhar, para ter o exercício, isso é um exercício. Você fala, não, vou subir até aquela pirambeira ali, porque aí eu quero cardiovascular e tal. Se você fizer isso todo dia, em algum momento do dia, aí beleza, a gente considera como exercício. Porque eu também já morei na roça. E eu ia sair para caminhar com as senhorinhas de lá. Porque eu falava, não, vocês trabalhando aqui não é exercício. Vamos fazer bota um tênis e vai fazer caminhada. O que eu penso na minha cabeça é o seguinte, para mim, para eu considerar atividade física, tem que ser pelo menos de 30 minutos. Uhum. Que seja caminhada, de 30 minutos. O que eu faço é inchada. Tudo bem, então faça 30 minutos. Não é que ele vai lá, dá 2 cavadinhas, bebe uma água, desce, toma um café, mais 2 cavadinhas. Não, então entra aí. Vai trabalhar com roçadeira, mas roça aquilo tudo lá em cima. É assim que eu trabalho. Aí também depois eu apago, né? É bom, é um modo de vida meio que ancestral que era o que deu certo a maior parte do tempo, assim. Sim. Né? Aí sentamos, acabou, né? Acabou. Então, existe uma coisa que é muito interessante a gente falar também, de que é essa neomania. A mania pelo tecnológico, pelo novo. Isso está levando a gente direto pro buraco. Nossa, eu tô tentando ficar cada vez mais livre disso aqui, mas é difícil, né? Porque por um lado é bom, né? Eu consigo atender pessoas que estão longe de mim, por exemplo. E dar conforto para essas pessoas. E também ajuda comigo, porque na minha vida fica mais fácil se eu conseguir atender alguns pacientes. Enfim, é uma faca de 2 gumes, mas... Eu leio os artigos de um psicólogo que ele fala da dissociação, né? Do poder da dissociação mental. É aquela coisa do trabalho manual, né? A pessoa está estressadaça, aí vai lá, faz um vaso. Naquele momento, girando ali o barro, ele dissocia. Ele desliga a cabeça dele da atmosfera e volta a funcionar. E ele falou, e a tecnologia entendeu isso e faz isso com a gente. A gente se dissocia, só que é ao contrário do barro que você esquece, você se dissocia... Com mais informação. Com mais informação, vendo Reels, vendo Facebook, vendo Instagram, e aí a cabeça não para. Quando você desliga aquilo para dormir, acabou. Teu sono já é uma baba, né? E outro dia chamei minha mulher, chamei ela assim, amor, vem, vamos ver um filme. Chamei ela para ver um filme. Aí ela desceu, sentou do meu lado, eu estava vendo Reels. E rindo.
porque o algoritmo sabe que eu sou idiota, então só me manda rios ridículo. E eu rindo, aí ela sentou do meu lado, bicho, nós ficamos 1h30 vendo rios. Ela falou, Renato, eu vou dormir, porque já está tarde, nós não vimos o filme. Ficamos a televisão no Netflix, no símbolo, e eu aqui, ó. Eu falei, quando eu li o cara da dissociação, eu falei, cara, é isso, que praga que a gente está entregue. Miguel já liberou minha placa lá. Miguelão já me liberou minha placa de 1 hora, porque a gente fica aqui, eu falo que é o bate-papo de bar sem bar, e se deixar eu falo 10 horas. Miguelão já levantou a plaquinha de 1 hora ali. Eu queria saber se você tem alguma coisa para encerrar a nossa conversa, algum tema que você fala, olha, a gente acabou não falando de tal coisa. Não, acho que a gente falou muito bem e o meu objetivo aqui era realmente isso, mostrar como a cannabis, no meu caso pelo menos, ela é um instrumento que faz parte de um todo muito maior. Perfeito. Então ela não é meu carro-chefe é a medicina básica. Mas ela... se conhecer, seu carro-chefe é se conheça. O que tá acontecendo com você? Quem é você? O que houve daqui? De onde você veio? O que aconteceu com você quando você era criança? Tudo isso é uma informação para me mostrar o que está ali impresso na minha frente. Uhum. E a cannabis é um excelente instrumento para mim. E eu não sei se eu fui clara, mas eu conheci a cannabis medicinal há muito tempo atrás, quando ainda não era nem cheiro de ser liberado o tratamento aqui, através do trabalho do professor Carlini da Unifesp. Sim. Porque eu tenho um amigo que é um professor do Instituto de Psicofarmacologia da Unifesp e eles trabalharam juntos. Então a gente mexia muito com fitoterápicos. Principalmente com o efeito colateral deles, ou seja... Para conhecê-los. Não é porque é mato que você tem que mandar teu paciente tomar sem saber que vai ter um efeito colateral, uma interação medicamentosa. Então, enfim, eu me aprofundei muito nesse tema e aí acabei conhecendo o trabalho do Carlini, que é um dos maiores pesquisadores do mundo em cannabis medicinal e um dos pioneiros. Então, naquela época, ele pesquisava desde a década de 70, por aí... Sim. E até pouco tempo atrás, quando ele veio a fazer a passagem dele, faleceu. Mas muito antes disso já existiam trabalhos dele aqui. E depois ele veio em parceria com o Mechoulam. Mechoulam veio atrás dele, né? Porque já sabia do trabalho dele. Isso. Então foi nessa época, assim, há uns 10 ou 8 anos atrás, que eu conheci essa potencialidade, mas não sabia direito ainda se isso ia se tornar realidade. Porém, em uma viagem à Califórnia, eu vi que a coisa lá, há muitos anos atrás também, já existia, mas de uma forma muito capitalista, assim, tipo, smoke shops, Isso né? que eu ia falar, é bem mais pro recreation, né? Lá a recreação é forte mesmo, E aí os né? médicos express, que vai lá, receita o negócio, tchau, entendeu? Então, é meio que nesse lugar que eu vim, assim, usando ela como... Aí você falou, isso eu não quero. Já vi, isso eu não quero. Eu quero saber o que eu estou fazendo. E também... E premissas pessoais, do tipo, eu vou dar essa medicação para essa pessoa, isso com certeza vai melhorar bastante a atmosfera mental dela. E eu tenho que aproveitar isso como médica para implementar o meu básico do básico que ela está esquecendo, porque ela está aqui muito focada no problema que ela tem. Sim. Ela quer resolver esse problema. Ela não está entendendo que para resolver isso aqui, tem que resolver isso aqui. E eu tenho que ser gentil ao abordar isso, porque ela não vai ter forças, energia física e espiritual para cuidar disso. Você não pode entrar com uma crítica, falar, tá fazendo errado. Não, vamos construir. Ou querendo transformar tudo numa vez só. Mas eu só tenho esse momento. Você tem aquele... Então, a cannabis é isso. Ela é, para mim, como meu instrumento de trabalho, um acelerador / indutor de bem-estar / organizador da vida desse indivíduo como um todo. E aí, se a gente quiser chamar isso de integrativa, bora chamar. Eu gostei da atmosfera mental, tô com essa coisa fiquei com a atmosfera mental na cabeça. Isso é excelente. Olha, eu queria agradecer demais esse bate-papo. Foi realmente muito engrandecedor, assim, adorei conhecer um lado que eu não conhecia. Você, acho que foi a primeira nutróloga que chegou aqui para conversar com a gente. E a gente vê o uso com uma outra ferramenta. Esse papo de você botar as ideias no lugar, para mim, foi maravilhoso. Curioso, eu espero que vocês tenham amado. Eu adorei. Então, segue a gente lá. Clica no sininho, que o Miguel sempre puxa a minha orelha quando eu não falo. Segue a gente lá no Instagram, no YouTube. A doutora vai deixar, Miguel vai botar o Insta da doutora também. Acompanhe o trabalho, tem muita gente boa nessa bolha canábica.
Muito obrigado, fique com Deus.